Queria convidar os irmãos a abrirem lá em 1 Reis 11, do 1 ao 8. Abrir nossas Bíblias, lá em 1 Reis 11, do 1 ao 8. Essa noite nós vamos estar meditando na história do rei Salomão. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar um pouquinho dessa história, desse rei, né? Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Amém, irmãos? Vamos estar lendo. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, Deus, que ela possa ministrar em nosso coração através do Espírito Santo do Senhor, Deus. Que nós possamos estar aqui nessa noite com os ouvidos espirituais abertos para entender aquilo que o Senhor quer de forma personalizada para cada um aqui de nós, Deus. Que o Senhor usa a sua palavra para falar conosco nessa noite. Use também a minha vida como instrumento em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos aqui sobre a história do rei Salomão, né? O rei Salomão, ele foi o rei mais rico da história de Israel. O rei mais rico, o rei mais sábio de Israel. E quando o seu pai Davi morreu, Salomão ele assume o trono de Israel, com uma grande responsabilidade de liderar a nação de Israel. Ele era um menino muito novo, e aí Deus aparece para ele e fala assim: ó Salomão, o que você deseja? E aí Salomão pede a Deus sabedoria. E esse pedido agradou muito a Deus. Deus ficou muito feliz com esse pedido, porque Salomão ele poderia pedir riquezas, poderia pedir um exército forte, poderia pedir várias coisas, mas ele escolheu sabedoria. E Deus, além de dar sabedoria a Salomão, deu tudo o que ele poderia ter. Dinheiro, riquezas, paz, deu tudo o que ele poderia ter. Mas quando Salomão ele estava velho, ele se deixou levar, como nós lemos aqui, pelas suas esposas, que ao total, entre esposas e concubinas, davam aproximadamente 1000 esposas, né, que perverteram o coração dele, e que fez ele, né, como nós lemos no texto, adorar outros deuses e se afastar de Deus, né, trazendo castigo para ele e para a sua nação e para os seus descendentes, né? E nesse capítulo 11 aqui, até esse capítulo 11, Salomão estava bem com Deus. Salomão estava seguindo aquilo que Deus queria. Estava tendo um relacionamento próximo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Mas a partir desse versículo 11, Salomão ele começa a se afastar de Deus, a se afastar dos caminhos de Deus. Ele começa a entrar em adoração a outros deuses. E aqui, como diz, né, o texto, ele já velho, ele construiu um templo para outros deuses, abominações, como falam aqui, e o seu relacionamento com Deus começou a cair.
Ou seja, até esse capítulo 11 que nós lemos aqui, a história de Salomão estava bem. O reino dele estava bom. Mas a partir disso, a partir do versículo 11, ele começa a perverter o seu coração por causa das esposas que ele tinha. Então nós vamos falar nessa noite, através dessa história que eu dei um contexto, lutando para melhorar o meu relacionamento com Deus. Lutando para melhorar o meu relacionamento com Deus. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante, ou precisa ser a coisa mais importante de nossas vidas. Temer a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, precisa ser algo primordial, algo primário em nossa vida. Nós precisamos colocar a importância devida a isso, ao nosso relacionamento com Deus. E nós nunca podemos estacionar o nosso relacionamento com Deus. O que aconteceu com Salomão aqui é que ele chegou num nível de relacionamento com Deus bom, ele estava próximo a Deus, mas ele estacionou. Ele achou que já estava tudo bem, ele achou que não precisava mais fazer nada para Deus, e ele começou a se afastar de Deus. Ele começou a cair em decadência. E nós, nessa noite, nós vamos falar sobre algumas lutas que nós precisamos vencer, algumas lutas que precisamos vencer para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Todos nós aqui, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. E Deus ministrou isso em meu coração. Algumas coisas que nós vamos precisar lutar para nós tentarmos melhorar o nosso relacionamento com Deus. E aí eu refleti na minha vida e eu queria que os irmãos refletissem também em como está o seu relacionamento com Deus. Como está a sua vida com Deus? Será que durante a sua jornada, durante a sua vida, você fez assim como Salomão e estacionou o seu relacionamento com Deus? Por algumas situações, por algumas lutas, por alguns problemas. Nessa noite nós vamos falar sobre algumas lutas para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. E como em toda luta, né, todos os irmãos aqui sabem, né, numa luta de boxe, por exemplo, às vezes um lutador, ele toma um soco, ele sai machucado, ele toma um soco ali, ele sai machucado, mas o que mais importa numa luta é quem sai vencedor, não é? É quem vence a luta, mesmo machucado, mesmo às vezes cambaleando, a vitória é o que importa. E nós, em nossas vidas, nós vamos ter algumas dificuldades nessas nossas lutas. Às vezes vamos tomar um golpe duro que vai tentar nos abalar, vai tentar abalar o relacionamento com Deus, vai tentar desestabilizar nós, alguma doença, algum problema familiar, alguma discussão que a gente tem, que tende a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas nós não podemos deixar esses golpes atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E nessa noite, eu queria falar aquilo que Deus ministrou em meu coração. A primeira luta que nós precisamos vencer em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus, a primeira luta que precisamos vencer é a luta contra o pecado. É a primeira luta que nós precisamos vencer. E é uma luta que nós vamos ter até o final da nossa vida. Nos versículos 1 e 2 desse texto, mostra que Salomão, ele fez algo que era contrário àquilo que Deus pediu. Deus pediu para que o povo de Israel não se casasse com mulheres de outras nações. E o que Salomão fez? Ele casou. E não casou só com uma, né? Casou com 1000. Casou com várias mulheres de outras nações. E ele entrou em pecado. O pecado é algo que nós fazemos que desagrada a Deus, que vai contra aquilo que Deus quer, que tende a nos afastar de Deus. Então Salomão, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus nisso. Ele fez algo que era contrário àquilo que Deus queria. Então Salomão, ele estacionou no seu relacionamento com Deus, e nesse momento aqui, o seu relacionamento com Deus entra em declínio. Por quê? Porque ele deixou o pecado entrar na vida dele, ele deixou o pecado tomar forma dentro do coração dele, e fez com que ele se afastasse de Deus. Então, irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado.
Salomão aqui nós vemos que ele não lutou contra o pecado na vida dele, mas ele deixou o pecado tomar conta do coração dele. E nós, irmãos, enquanto nós vivermos uma vida no pecado, nós não teremos nosso relacionamento com Deus melhorado. Enquanto o pecado ele tomar conta do nosso coração, nós não melhoraremos a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, nós não teremos a nossa fé aumentada. O pecado ele nos afasta de Deus. Ele nos impede de nos aproximarmos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender de nossos erros, de nossos pecados. Se tem algo em sua vida que você tem cometido, que tem te afastar de Deus, se arrependa todos os dias. Porque isso vai se tornar um grande problema na minha e na sua vida. Então nós temos que lutar, irmãos, contra o pecado. E eu anotei aqui vários pecados que nós temos que lutar, que pode ser um empecilho de nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. O pecado da mentira, vivermos na mentira, mentindo para as pessoas, mentindo para Deus, vai ser um empecilho de nos aproximarmos a Deus. O pecado da fofoca é um empecilho de nos aproximarmos de Deus. O pecado de falar mal dos outros. O pecado, muitas vezes pecados sexuais, que afetam a nossa área sexual, que são os pecados aí que todo o mundo aí está, a área sexual hoje está pervertida em nosso meio, cada vez mais. Pecados, como o amor ao dinheiro, pecados como vício à bebida, vício a drogas, todos esses e outros mais tendem a ser um problema em nossa vida, se não for tratado. Se nós entrarmos nesse pecado, nós temos que nos arrepender. Nós temos que deixar isso de lado. Porque, assim como Salomão, os pecados levaram ele para o buraco, levaram ele para se afastar de Deus, o pecado, tudo isso que eu falei e várias outras coisas, vai nos afastar de Deus. Então, por isso que precisa ser uma luta contra o pecado. Uma luta contra aquilo que tenta nos afastar de Deus. Nós precisamos lutar contra esses pecados e não deixar com que eles tomem forma do nosso coração. Qual o pecado que tem sido um problema em sua vida? Eu fiz essa reflexão em meu coração. Qual o pecado que tem sido um empecilho de eu me aproximar de Deus? Todos nós temos pontos fracos, aquilo que nós temos a tendência a cair. E o que nós temos feito para não cairmos nesses pecados, que tendem a nos afastar de Deus? Para nós crescermos no nosso relacionamento com Deus, irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado. Não desistir. Muitas vezes nós desistimos e cansamos de lutar contra o pecado. Mas precisamos lutar. Se você caiu em pecado, peça perdão a Deus, se arrependa. Se nós cairmos em algum erro, é normal, nós caímos. Mas nós precisamos lutar contra eles. Amém? Fala para quem está do seu lado aí, lute contra o pecado. Lute contra o pecado, pois ele tem o poder de nos afastar de Deus. A segunda luta que precisamos vencer é a luta contra as distrações. A luta contra as distrações. No versículo 3, fala aí que Salomão, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e essas mulheres lhe perverteram o coração. Nós vemos que aqui nesse versículo que as mulheres se tornaram uma distração na vida de Salomão. As mulheres, elas tiraram o foco do relacionamento de Salomão com Deus. As mulheres que ele tinha, e não eram poucas, né? Então, essas distrações fizeram Salomão tirar o foco do seu relacionamento com Deus. Tirar o foco daquilo que era o essencial, igual eu falei. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser algo primordial em nossas vidas. Precisa ser o primeiro lugar em nossas vidas. E qualquer distração vai nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. E as distrações, irmãos, elas não são necessariamente pecados. Não são necessariamente coisas erradas. As distrações,
é tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento melhor com Deus. Tudo pode se tornar uma distração e atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. O celular, por exemplo, o celular pode ser uma grande distração em nossas vidas, né? O celular, ele pode se tornar um vício, né? Às vezes, eu vejo algumas pessoas assim, e até eu, às vezes a gente fica ali vendo videozinho, né? Passa, às vezes, 1 hora e está vendo videozinho ali à toa, e se torna um vício, né? Inclusive, Deus me incomodou nesse quesito aqui, né? Porque essa semana eu mexi demais no celular. Fiquei muito à toa no celular. E aí eu fiz uma reflexão, tem que melhorar. Pode se tornar um vício, pode se tornar um problema. Eu perdendo tempo ali, vendo coisas inúteis, né? Nada a ver. A gente às vezes, né, tá baixando ali, vendo um videozinho, né, Dandara? E aí vai lá ver vídeo do cara construindo casa embaixo da água, fazendo... né, vendo um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Então os irmãos aí que estão dando risadinha aí, porque a gente às vezes, sem perceber ali, né, vai passando e quando vê, já ficou umas 2 horas ali, né, Martinho, vendo vídeo de futebol, né, Manuel? Vendo vídeo ali do Ronaldinho, do Pelé, e quando vê, já ficou um tempão ali, né, Júlia? Então, pode se tornar uma distração se não for controlada. Se tornar um vício, né, todo dia vai lá, fica vendo videozinho, fica vendo Instagram, fica vendo Facebook, YouTube e tal. E aí, quando vê, perdeu o tempo de orar, perdeu o tempo de estar ali com Deus, de fazer o devocional, o pão diário ali, né? Então, o celular é uma distração. Ter celular, mexer no celular é pecado? Não, não é pecado. Mas o problema é quando se torna uma distração, quando se torna um vício, quando se torna algo primordial em nossa vida. Nós precisamos cuidar, ver se o celular não está sendo uma distração, né? As distrações, irmãos, elas são silenciosas. E elas vão entrando pouco a pouco em nossa vida. E vão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Eu citei o celular aqui, mas nós podemos citar outras coisas. Como, por exemplo, a área financeira. É errado nós querermos ter uma condição melhor, né? Querer ter um carro melhor, querer ter uma casa melhor, dar uma condição melhor para a nossa família. Não é errado. Não é errado. Mas se torna uma distração quando isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Quando ganhar dinheiro se torna algo primordial em nossa vida. Quando ter um carro melhor, uma casa melhor, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Aí, se nós não temos, nós ficamos chateados com Deus. Aí vê o outro comprando algo melhor e a gente quer comprar também. E aí fica com inveja do outro e aí vai virando uma bola de neve. A área financeira, ela tem a tendência a nos afastar de Deus. A fazer com que o nosso relacionamento com Deus caia. Ela tem a tendência a se tornar uma distração quando ela se torna o dono do nosso coração. Quando o amor ao dinheiro se torna algo que toma conta do nosso coração. Então nós precisamos cuidar com essas distrações. Então nós às vezes, que nem eu falei da área financeira, nós corremos atrás de bens, de dinheiro a todo custo, sem pensar em Deus, né? Não arrumamos tempo para orar, só para trabalhar. Não arrumamos tempo para, né, a nossa família ter um momento de comunhão, de orar ali a Deus, de ler a Bíblia, né? Não arrumamos tempo para estar em família, só pensamos em trabalhar, em ganhar dinheiro. Não arrumamos tempo para vir na igreja. Isso, a área financeira, ganhar dinheiro pode ser uma distração. Eu vou citar um exemplo aqui da minha vida. Eu tenho meu salário normal, mas se eu quiser, eu posso ganhar mais. Eu posso ir para uma operação extra, que é tirar um serviço extra, Wilton. Tirar um serviço extra que ganha diária e dá um dinheiro bom. Só que daí, eu trabalho um dia, daí se eu entrasse nesse serviço extra, eu ia trabalhar um dia, folgar um, trabalhar 2, folgar um e trabalhar mais um. Ou seja, em 6 dias, eu ia ficar 2 dias em casa, 2 dias podendo ajudar na obra de Deus. Daí, o que será que vale a pena? Trabalhar, ganhar dinheiro, né? Ou vir à casa de Deus, ou estar em família, ou ter um tempo com a minha esposa, ter um tempo com meus pais, com avós. O que será que vale a pena?
Então nós precisamos colocar na balança o que realmente vale a pena. Abrir mão de algumas coisas para realmente ter o tempo com Deus, o tempo com a família. Então, irmãos, distrações. Distrações é tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus e tira o tempo de Deus em nossas vidas. Eu citei algumas, nós poderíamos falar mais algumas outras vezes, filmes, séries, né? Ficar o dia inteiro vendo vídeo, vendo filme, vendo série, jogos no celular, né? Isso aí atinge mais, talvez os adolescentes, as crianças, fica jogando no celular ali, a noite toda, madrugada toda, e aí para orar não aguarda um minuto, né? Não separa um minuto. Olha a Julinha dando risada. Julinha não faz isso, né, Júlia? Distração, no que mais? Nos pensamentos. Às vezes nós pensamos em tantas coisas, pensa, tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pensa em coisa que nem aconteceu, que nem vai acontecer. Eu sou um pouco assim, né? Às vezes a minha esposa está falando comigo aqui, eu estou pensando lá na lua, e ela falando, aí tem que encostar. Isso aí é mais mal dos homens, né? Que fica pensando, fica no mundo da lua, né? Aí fala assim, acorda, vamos acordar aí, né? Estou falando com você, né? As irmãs aí, algumas irmãs estão cutucando os homens aí, né? Mas, às vezes a gente fica distraído nos pensamentos, e não pensa em Deus, não pensa, né? Em agradar a Deus, em conversar com Deus, nós nos distraímos. Então, várias coisas podem se tornar uma distração. E eu te pergunto, que eu fiz essa pergunta para mim. O que tem sido uma distração em sua vida? O que tem tomado o seu tempo, que às vezes você precisa dar uma brecada, que nós precisamos dar uma brecada. Opa, estou mexendo muito no celular, tem que deixar o celular um pouco de lado, orar, estar mais com a minha família. Opa, eu estou trabalhando muito, eu não estou tendo tempo de orar. Nós temos que colocar na balança e ver o que realmente importa. Ver o que realmente vale a pena. Ver o que realmente é importante em nossa vida. O nosso relacionamento com Deus é primordial. A nossa família, nosso casamento é essencial. Então tudo que se torna uma distração pode ser um problema. O que tem tomado mais tempo em sua vida e tem te atrapalhado no seu relacionamento com Deus? Faça uma análise da sua vida, eu fiz a minha. O que tem tomado um tempo seu e tem te impedido de crescer na presença de Deus? Então, irmãos, nós precisamos lutar contra as distrações. Não deixe elas te vencerem. Dedique tempo a Deus. Dedique tempo às coisas de Deus. Pode ter certeza que você vai fazer a melhor escolha. Às vezes deixar de mexer no celular, às vezes, dedicar um tempo maior para Deus. Elimine as distrações em sua vida. Amém? Fale para quem está do seu lado aí. Lute contra as distrações. Lute contra as distrações. Aí vai chegar em casa, os irmãos, né? A esposa falar, tá mexendo muito no celular, né, Vitor? Tá assistindo muito filme, muita série. As mulheres vão falar, tá muito distraída aí, né? Vai cobrar do esposo, da esposa. Mas, eu queria falar agora a terceira luta que nós precisamos vencer. É a luta contra os sentimentos. No versículo 4, se os irmãos quiserem acompanhar aí, fala que Salomão, ele já velho, ele não foi fiel a Deus como seu pai Davi. As mulheres perverteram o coração de Salomão. Então Salomão perdeu a luta contra os seus sentimentos e deixou que o amor às suas esposas fosse maior que o seu amor a Deus. Salomão, ele se deixou levar por sentimentos, irmãos. Ele não foi fiel a Deus. Nesse momento, ele velho, né, experiente, ele se deixou levar pelos seus sentimentos. E em vez de ele melhorar o relacionamento com Deus, ele piorou. Ele piorou. Né? Ele já velho, ele piorou o seu relacionamento com Deus por causa de sentimentos. E quais os sentimentos que te impedem de melhorar o seu relacionamento com Deus? Quais são os seus sentimentos que impedem você de melhorar o seu relacionamento com Deus? Eu vou falar alguns, vai ficar mais fácil para nós refletirmos, né? Que pode ser que estejam
sendo um obstáculo para melhorar o nosso relacionamento com Deus. O primeiro que eu coloquei para mim, que inclusive essa semana Deus me provou nele, essa semana passada, o sentimento de desânimo. Às vezes bate o desânimo, né? Não bate? Às vezes você acorda desanimado. Esses dias eu acordei, tá aí, inclusive foi um dos pontos que Deus falou comigo para essa meditação, para esse texto. Eu acordei desanimado para trabalhar. Mas não é aquele desânimo natural, né? Que às vezes alguns sentem, né? Para trabalhar, né? Porque não é todo dia que acordo feliz para trabalhar, né? Mas esse dia eu estava mais desanimado ainda, né? Até minha esposa percebeu, né? Que eu estava bem desanimado, para baixo ali. E não tinha um motivo assim, falar, não tinha um motivo. Eu estava desanimado, Martinho. Não estava querendo muito ir trabalhar, né? A gente orou ali, né? E aí eu fui trabalhar desanimado. E aí até depois ela me mandou uma mensagem: amor, fique tranquilo, vai dar tudo certo, orei por você e tal. E eu fui meio desanimado e aí Deus falou comigo nisso, né? Na luta contra o desânimo, que foi o que estava me afetando, o desânimo. E eu comecei a me fortalecer em Deus ali, né? Orei mais, comecei a orar ali, né? Mesmo trabalhando, orei a Deus, falei: Deus, tira esse desânimo de mim. Além do desânimo, um cansaço assim, sabe? O desânimo deixou eu cansado assim. E aí eu fui me fortalecendo. E aí fui tentando esse desânimo não atrapalhar o meu relacionamento com Deus. E aí fui vencendo. No outro dia eu acordei mais feliz, mais disposto e venci aquele desânimo. Mas se eu não lutasse, né? Se eu deixasse o desânimo tomar conta, né? Se eu deixasse, estou desanimado, e reclamasse e ficasse murmurando ali, eu precisei lutar contra o desânimo. Às vezes o desânimo não é um problema para você, às vezes pode ser outra coisa. A preguiça, eu estava conversando com a minha esposa, falei: qual que é o sentimento que atrapalha você no seu relacionamento com Deus? Ela falou: a preguiça. Às vezes preguiça de ler a Bíblia, às vezes preguiça de orar, né? Às vezes preguiça de vir na igreja, fica em casa cansado. Mas a preguiça, ela pode ser um empecilho, né, irmão João? De nos atrapalhar. Tem dois João ali, né? Um perto do outro. Mas pode ser um empecilho. A preguiça, né? Pode ser um problema. Outro sentimento, eu vou passar por alguns aqui. A mágoa. Sentimento de mágoa, de alguém que nos fez mal, de alguém que fez algo ruim para nós. Pode ser um sentimento que nos atrapalha e nós precisamos lutar, vencer as mágoas, vencer aquilo que está sendo um problema. Outra coisa, o medo. O medo das coisas darem errado, sentimento de medo por uma doença, medo por não ser capaz, medo. Não pode ser um sentimento que nós temos que lutar. Outra coisa, a raiva de alguém. Às vezes você ficou com raiva ali de alguém e guarda aquela raiva no coração. Raiva do time, né, que não ganha de ninguém. Raiva da esposa, do esposo que, né, esposa que não lavou a louça. Às vezes a raiva, né? A raiva pode atrapalhar o relacionamento com Deus, né, Hermes? Nunca viu Hermes com raiva, mas a raiva pode ser um problema. Outra coisa, decepção com Deus ou com alguém. Às vezes você se decepcionou com Deus, Deus não atendeu um pedido seu. Você pede e você se decepcionou com Deus, decepcionou com alguém, se decepcionou com um familiar, se decepcionou com alguém da igreja. E essa decepção faz o seu relacionamento com Deus ficar ruim. Temos que lutar contra decepções. Temos que lutar contra a infelicidade, né? Não estar feliz com aquilo que Deus tem nos dado hoje. Se tornar uma pessoa infeliz, né? Por não estar agradecida a Deus por tudo o que Deus tem te dado. Outra coisa é irritação. Minha esposa já deu uma risada ali, né? Irritação. Normalmente isso afeta mais o sexo feminino, né? Mas os homens também. Mas afetam mais o sexo feminino. Pode se tornar um problema, né? Hoje mesmo lá em casa teve um caso de irritação, né? Teve um caso de irritação onde, né, eu irritei minha esposa, né?
O que eu fiz? Eu acordei cedo para fazer a pregação, né? Daí eu acordei cedo para fazer a pregação bem cedinho. Aí eu levantei, ela falou: onde você vai? Eu falei: eu vou fazer pregação, pode continuar dormindo. Daí eu fui ali, né? Fiz café, fiz pão, um monte de coisa lá. Daí depois ela veio ali e falou assim: ô, vou te apelidar de Zé Bate o Pé. Ela falou: porque você ficou andando na casa inteira aí, falou para eu dormir, mas você ficou batendo o pé o tempo todo aí, como que eu vou dormir? Ela falou. Não só isso, né? Às vezes uma roupa jogada, né? Não jogada no cesto, né, irmão Wilson? Né? Às vezes deixou uma baguncinha ali, outra baguncinha. Irrita as esposas. A irritação pode ser um problema. Não só com isso, mas com outras coisas. Irritação no trabalho, irritação com o filho, irritação, né? Irritação pode ser um problema. Entre tantos outros sentimentos, né? Sentimentos. Às vezes uns têm a tendência, né, negativa para um sentimento, às vezes a tristeza, às vezes o orgulho, às vezes tantos outros sentimentos que nos impedem de melhorar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que precisamos lutar contra esses sentimentos. E cada um tem a sua luta. Ninguém aqui pode julgar a luta do outro. Qual é o sentimento que precisa ser vencido em sua vida? Qual que é aquele que você sabe que atrapalha o seu relacionamento com Deus, você sabe que você precisa lutar mais? Qual é aquele sentimento que você precisa vencer? Fala para quem está do seu lado aí, qual o sentimento que você precisa vencer? Às vezes o esposo e a esposa sabem, né? Às vezes o esposo e a esposa sabem ali, ó, eu sei. Agora fala aí, lute contra os seus sentimentos. Sentimentos ruins, né, que podem afetar o nosso relacionamento com Deus. Ó, os conversinhas aí, né? Hoje vai ter conversa em casa, né? E para a gente concluir, irmãos, fechar a nossa meditação nessa noite, finalizar, a conclusão. A nossa luta mais importante, peraí, antes de falar, antes de colocar a conclusão aqui, eu queria concluir nessa noite dizendo que todas as lutas que nós enfrentamos, a luta que eu falei contra o pecado, contra as distrações e contra os sentimentos ruins, elas só serão vencidas se nós nos mantivermos firmes na vida de oração e meditação da palavra de Deus. E eu queria concluir isso com essa noite. A luta mais importante é a luta para manter firme nossa vida de oração e meditação na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos lutar para manter firme a nossa vida de oração e a nossa meditação na palavra de Deus. O pecado, ele só vai ser vencido com o joelho no chão. Os problemas só vão ser vencidos quando nós meditarmos na palavra de Deus. As distrações que eu falei, né? Celular, essas coisas, os vícios só serão vencidos com o joelho no chão, com o chão. Com você perseverando em oração, quando você fazendo o seu devocional diário. E os sentimentos ruins, os sentimentos que podem ser um problema, eles só serão vencidos quando nós mantivermos firmes a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na palavra de Deus. E para concluir, eu queria perguntar para você, como está a sua vida de oração e meditação na palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que precisa melhorar? Será que às vezes é por isso que muitas vezes os sentimentos ruins não saem do seu coração? Às vezes é por falta de oração que o pecado se torna recorrente em sua vida. A mágoa não sai.